ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. A partir desse momento nós voltamos ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Eu sou Ben Zion. Nós hoje damos continuidade ao nosso estudo com um novo tema que faz parte do capítulo 36 do primeiro tomo, que é quando o Ramban lida com a difícil temática da ideia de heresia, como nós conhecemos no sentido popular, e usaremos a expressão popular com ressalvas, até para facilitar quem estiver nos acompanhando agora no grupo recentemente. E antes de dar início de fato, lembrar que o nosso projeto existe graças aos seus colaboradores, de modo que todo que puder é convidado a participar disso, para manter o Beit Midrash livre existindo. Nesse capítulo, o tema que o Ramban quer trazer à tona são as consequências do erro interpretativo no que diz respeito ao divino e o elevado grau de seriedade que a Torá dá para esse tipo de problema. E o próprio Ramban, para ser consistente com seu racionalismo, tem e demonstra ter dificuldades em lidar com essa concepção. O Ramban vivia no mundo árabe e muitos de nós sabem que mesmo agora, no período pós-moderno, muitos países onde a religião islâmica é dominante, as pessoas são executadas por trocarem de religião ou por, na maioria dos casos, por não seguirem a religião deles mesmos de acordo com uma específica interpretação, e que também seres humanos são executados por questões puramente imaginativas, como acusações de possessão demoníaca ou concepções ultrapassadas de moralidade e uma série de problemas que derivam desse problema. E muitos de vocês também sabem que a Torá tem uma séria legislação contra o que chamamos de Avodá Zará. Avodá é uma expressão que, inclusive, faz parte do hebraico moderno, quer dizer trabalho. Nesse contexto, se refere a um culto religioso, a uma obra, ou melhor ainda, um rito religioso específico. Portanto, um trabalho nesse sentido. Zará é uma coisa estranha. E aqui diz respeito a ser estranho à cultura, estranho à tradição recebida. Avodá Zará, então, trabalho estranho, culto estranho, é aquilo contra o que a Torá se posiciona. E segundo o Ramban, o objetivo dos 613 mandamentos, não só dos mandamentos sobre idolatria, mas de alguma maneira, em algum sentido, os 613 mandamentos têm por objetivo tirar a pessoa da idolatria, tirar a pessoa, afastar a pessoa do Avodá Zará. E é claro que a Torá
prescreve isso, porque o Avodah Zará é o que separa o ser humano do divino, por assim dizer. Por assim dizer, porque não é possível literalmente se distanciar do divino. Mas nesse sentido, também não é possível se aproximar literalmente do divino. Então a ideia de que o Avodah Zará impede o contato com o divino tem que ver com a percepção do Rambam sobre como é feito o contato com o divino, afinal de contas. E o Rambam é muito claro em estabelecer que o nosso contato com o divino é via intelecto ativo. O que, em outras palavras, aponta para a consciência, para a Neshama. De modo tal que a Neshama tem acesso ao divino. E nada mais tem acesso ao divino, portanto. Mas o Avodah Zará não poderia afetar a Neshama. E essa concepção é tão enraigada na tradição que nós falamos sobre isso, dizendo Elohai, Neshama shenatata bi tahorai. Nosso Elohim, a Neshama que você nos deu é pura. Pura, conceitualmente, implicando, portanto, que aquilo em nós que se confunde não é a Neshama. Ora, e se não é a Neshama, se não é a consciência, então o que é que se confunde? O Rambam diz que, além do intelecto ativo, o ser humano pode viver de acordo com o intelecto que não está ativo, ou não está atualizado. E o Rambam vai dizer que a pessoa que está nesse estado, ele tem de ser humano só a aparência. Ele, na verdade, é como um animal. Portanto, o Rambam está se referindo, a seu modo, à mentalidade, aos instintos. E os instintos são produtos do cérebro e dos seus componentes químicos, tanto por ele mesmo produzidos, quanto por outros que são ou ingeridos ou colocados de maneira artificial no corpo. Seja quais forem as causas, os instintos não têm nenhuma relação com o divino. E não tendo o instinto nenhuma relação com o divino, então o instinto é aquilo que deixaria o ser humano nessa condição existencial na qual o divino está fora da sua percepção. E estando o divino fora da percepção do ser humano, aí sim nós podemos falar de uma ideia de separação ou uma semelhança de separação. E aí sim o Rambam vai dizer que é nesse ponto que o ser humano e o divino não têm nenhum tipo de contato, embora isso não seja literal, no sentido de que nenhum ser pode existir sem o divino. Mas você pode ou não ter consciência do divino, e isso faz toda a diferença. De modo tal que a Torá seria a instrução, afinal é isso que Torá quer dizer mesmo, que permite que o ser humano se eleve para ter contato com o divino. E no caso, se eleve é um eufemismo linguístico para torne-se consciente. E, portanto, o Avodah Zará impede que isso aconteça, pois o Avodah Zará favorece apenas os instintos, os desejos. Portanto, toda idolatria é egolatria. E toda egolatria é culto ao fruto da própria imaginação. E a imaginação é aquele não lugar, porque é imaginativo, aonde o divino não está. Porque a divindade se manifesta na realidade.
E a de imaginação, não. Ela é um fenômeno puramente cerebral. Então, com isso, nós conseguimos perceber que são realmente dois, aspas, universos. Um é o do divino, que é o mundo real, o mundo da física e da química, e o outro é o mundo da imaginação. Esse é o mundo do Avodazará. E é claro, eu não preciso dizer que o ser humano, na verdade, está mais com os pés no mundo da imaginação do que no mundo da consciência. E nós podemos ainda dizer que o ser humano passou a maior parte de sua história, escrita e não escrita, portanto, pré-história, no mundo da imaginação, das histórias, das narrativas, dos mitos, das lendas, dos quais todos somos herdeiros, e pouquíssimos seres humanos chegaram no nível de ter uma consciência tal que fossem capazes de superar as histórias, as narrativas, as crenças, as opiniões e conseguir acessar a realidade como ela é. Portanto, ter acesso ao divino. E esses seres humanos aí são os santos, os sagrados, os mestres, os sábios. Então, o Ramban tenta nos mostrar que quando ele fala de Avodazará, quando a Torá fala de Avodazará, ela não está necessariamente falando isso do ponto de vista moralista, mas do ponto de vista filosófico mesmo. E isso é difícil de explicar. A própria Alahá, ou seja, o sistema de coletânea de leis que mais tarde foi organizado pelos rabinos, ele não é um sistema puramente racional. Ele é um sistema riquíssimo em simbologias. Nós temos no nosso grupo de estudos, o Beit Midrash Livre, no Facebook, estudos específicos sobre leis específicas, como o nosso estudo sobre as leis de Kashrut, como o nosso estudo sobre as leis da vaca que era abatida caso um assassinato oculto ocorresse e qual é o ritual que deveria ser feito para determinar o que fazer naquela situação, quem é que seria responsabilizado. São rituais que, sem uma análise um pouco mais aprofundada, são absolutamente indistinguíveis daquilo mesmo que a Torá condena. Porque a Torá condena prática de magia, prática da feitiçaria, prática da superstição em geral. E não obstante, os ritos estabelecidos pela própria Torá nos momentos importantes são ritos mágicos, pelo menos na sua encenação. E rabinos ao longo das gerações, mas especialmente depois do século XIII, portanto um século depois do Ramban, que, fascinados pelo misticismo, procuraram explicar os mandamentos com esse ar mágico, eles endossam a ideia de que a Torá é um livro mágico, que as letras são letras mágicas e que os ritos são ritos mágicos. E é claro que isso relegaria a Torá ao campo da ficção. Isso coloca a literatura da Bíblia hebraica no campo da ficção. Motivo: mágica não existe. Não faz parte do universo nem da física e nem da química. Portanto, não faz parte do mundo real. E não fazendo parte do mundo real, não tem nada a ver com o divino. Então é por essa razão que quando o Ramban explica os mandamentos, ele explica colocando que os mandamentos poderiam ser compreendidos racionalmente, contanto que tivéssemos informações suficientes para isso. E é claro que nós não temos, e daí alguns mandamentos serem ainda incompreensíveis. Mas não obstante a isso, a Alahá propriamente dita, isto é, a maneira pela qual os rabinos estabelecem as regras rituais, esse sistema
não é um sistema racional. Os rabinos fazem esse sistema baseado em interpretações de textos, similitude de palavras, uma exegese toda deles, que, portanto, não segue nenhum tipo de lógica específica. Então, a pergunta que se faz, nesse ponto, é se o Rambam seria mesmo capaz de superar as incoerências inerentes ao tema para analisar as questões sobre heresia. E nesse estudo nós vamos trabalhar a respeito disso. O Rambam traz um pouco esse assunto quando ele começa a falar do Adam e da Havá como sendo o exemplo da primeira, digamos, heresia. Então essa citação do segundo capítulo do Guia, ela enfatiza essa orientação clássica do Rambam para que nós façamos uma distinção entre a busca da verdade, e nós poderíamos estender isso para a busca da realidade, e a busca do que é julgado como bom. Isto é, a busca de ter a opinião certa, a doxa. E o propósito do Rambam seria proporcionar que o ser humano retornasse ao estado do Éden, que segundo o Rambam era um estado onde nós nos ocupávamos apenas com a realidade. Isto é, com aquilo que é verdadeiro e com aquilo que é falso, com aquilo que é correto e com aquilo que não é, mas no sentido empírico da concepção. E não com julgamentos morais, isto é, não com a distinção do bem e do mal, que é a causa da queda do ser humano. E nesse ponto, vale lembrar, a distinção do que é correto e do que não é, do que é verdadeiro e do que não é um atributo da consciência em nós, da consciência que somos. Já a detecção e a determinação do bom, bem como do belo, isso surge da mente e dos seus julgamentos e das suas comparações. É a mente que determina o bem e o mal. Mas para a consciência, essa concepção sequer faz sentido. Porque naquilo que a mente puder apontar como bem, haverá naquilo mal também. Bem como naquilo que a mente rotular como mal, haverá naquilo um bem. Portanto, essa tentativa da mentalidade de lidar com a realidade dessa maneira dualista é a raiz da idolatria, que tem por principal característico o dualismo. Isto é, separar o mundo em bem e mal, Deus e o diabo, forças da luz e forças das trevas e assim por diante. Para o Rambam, a busca da verdade, a busca da realidade, não é necessariamente uma busca moral. Por que não é? Porque a moralidade é aquilo que envolve o meu comportamento enquanto o meu comportamento afeta o outro. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Numa determinada situação, o seu comportamento pode afetar o outro negativamente. E aí você teria, se tiver a consciência para isso, de analisar o seu comportamento para que ele não cause dano ao outro. Você está tendo uma reflexão moral nesse ponto. Porque você está preocupado em como você vai afetar o outro. Fora da situação em que se está, pode ser que esse mesmo comportamento não afete ninguém. E, portanto, não entra mais na questão moral. Aí ele passa a ser uma questão ética. Quando a minha ação não tem que ver com o outro, mas comigo mesmo. Quando eu estou negando ou afirmando meus próprios valores. Como a pessoa que não rouba, mesmo que não tenha ninguém olhando, pelo simples fato de que isso feriria a sua ética. Ou seja, aquilo que ela vê como correto no mundo. Sua maneira de agir para consigo mesmo. Pessoa que não trai o outro, não porque está sendo vigiado, mas porque não é do seu feitio, esse tipo de coisa. Da mesma forma, então, nós devemos distinguir a questão da busca da verdade,
que não é uma busca que tenha que ver com esse juízo, com o comportamento, mas com a detecção daquilo que faz ou não parte da realidade. A determinação, portanto, da verdade, ela é uma determinação daquilo que faz ou não parte do mundo real. E eu preciso a todo o tempo, tal qual nas questões morais e nas questões éticas, eu preciso saber determinar o que é fato e o que não é fato. E eu preciso da mesma coragem que eu tenho para determinar o que é fato, eu também preciso dela para determinar o que não é, porque parece ser ainda mais difícil determinar o que não faz parte da realidade do que afirmá-la, já que existem emoções em nós que desejariam que determinadas coisas fossem verdades, embora não haja evidência alguma de que sejam. E aí nós não poderíamos permitir que nossos pensamentos e desejos interferissem na nossa determinação do que é ou não verdade. Mas nós deveríamos seguir as evidências que temos e as informações que temos e ser verdadeiros tanto quanto ao nosso conhecimento como quanto à nossa ignorância e não afirmar como verdadeiro aquilo que não sabemos ser verdadeiro. Ou seja, não mentir, basicamente. E embora então a busca da moral ou da ética não seja contraditória, não seja excludente em relação à busca da verdade, não são a mesma coisa. E aí nós temos que lembrar do Platão, aonde na República ele fala um pouco a respeito de uma cena em que os fundadores da cidade representariam o divino, os deuses, para os cidadãos, e o bem, no sentido de perfeição, na visão platônica de mundo. E ele faz essa dicotomia para mostrar que no primeiro caso, você está fazendo um julgamento, dizendo que os fundadores da cidade representam o divino, isso é um juízo, uma opinião sua. E no segundo caso, é que seria um fato, que aquilo seria um bem, seria algo que aperfeiçoaria a pessoa, ou lhe daria o conceito de perfeição de alguma maneira. O Rambam tenta explicar que heresia também existe na perspectiva da verdade e não da perspectiva da moralidade apenas. E é isso, segundo o Rambam, que justificaria a dureza da Torá em relação ao tema. Se fosse só uma questão de moralidade, talvez não, diz o Rambam. Então, como é que nós lidamos com a cena da heresia na narrativa do Éden? A pergunta é, a heresia é má porque gera más ações? E nesse caso, então, não seria porque é falsa? E nesse caso, então, não seria porque é uma opinião diferente? Então, no ponto de vista do Rambam, seria possível superar essa incoerência para fazermos uma análise livre do conceito de Avodah Zará, do conceito de heresia. Então aqui nós vamos tentar, e talvez não vamos conseguir, mas vamos tentar, estabelecer esse tema. Então, antes de mais nada, o texto do Rambam sobre o assunto. Ele diz, por meio do intelecto, o homem distingue entre o verdadeiro e o falso. Esta faculdade, Adão possuía perfeita e completamente. O certo e o errado são termos empregados no saber das verdades aparentes. Portanto, na doxa, na opinião, naquilo que eu acho, na moral. Não na das verdades necessárias. Como, por exemplo, não é correto dizer, em referência à proposição, os céus são esféricos, que seria algo bom, ou declarar sobre a afirmação de que a Terra é plana, que seria algo mau. Nós dizemos de um caso, os céus são esféricos, que a frase é verdadeira, e do outro caso, que a Terra é plana, que a frase é falsa. Ou seja, nós não dizemos que essa frase é má, nós dizemos que essa frase é falsa.
Da mesma forma, nossa linguagem expressa a ideia de verdadeiro e falso pelos termos emet, verdadeiro, e sheker, mentira, falso. E ela distingue do moralmente certo e do moralmente errado. Tov, bom, e ra, mal. Assim é função do intelecto discriminar entre o verdadeiro e o falso, uma distinção que é aplicável a todos os objetos da percepção intelectual. Quando Adán ainda estava num estado de completude, na narrativa, obviamente, era guiado apenas pela reflexão e pela razão. E se diz, tu o fizeste, um pouco menor que os malachim, pois ele não era capaz de seguir ou compreender os princípios das verdades aparentes. A mais manifesta impropriedade aparente, como ele acabou de dizer, a saber, aparecer em estado de nudez, não era nada impróprio de acordo com a sua ideia. Ele não podia compreender por que deveria ser assim. Após a desobediência do Adão, porém, quando ele começou a ceder aos desejos que tinham sua origem em sua imaginação, e para a satisfação de seus apetites corporais, como se diz, e a mulher viu que a árvore era boa para comer e deliciosa para os olhos. Ele foi punido, com a perda de parte da faculdade intelectual que anteriormente possuía. Ele, portanto, transgrediu uma ordem com a qual havia sido apontada com base em sua razão. E tendo obtido o conhecimento das verdades aparentes, ele estava totalmente absorvido no estudo do que seria apropriado e do que seria impróprio. Então ele entendeu completamente a magnitude da perda que ele sofreu. O que exatamente ele perdeu e em qual situação ele foi colocado. Por isso lemos, e sereis como Elohim, conhecendo o bem e o mal. E não conhecendo ou discernindo o verdadeiro e o falso. Enquanto nas verdades necessárias podemos apenas aplicar as palavras verdadeiro e falso, e não bem e mal. Então esse é o primeiro tomo do guia, capítulo 2. Nessa citação, o Rambam declara a distinção entre a busca pela verdade e a busca pelo que se intitula o bem. Seu propósito no guia é mostrar como a tradição apresenta o caminho de volta para o nosso estado original, no qual a pessoa se ocupa apenas daquilo que é verdadeiro e falso, não com os julgamentos moralistas de bem e mal. Por que nós não precisamos da tradição para os julgamentos moralistas? Porque os julgamentos moralistas são criados pela sociedade que você está. Você não precisa que a tradição te diga nada sobre isso. Porque não é disso que derivam as coisas, e sim do entorno em que você está. Mas a busca pela verdade não vem dali. Vem da sua determinação daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade. E o que fazem as pessoas? Exatamente o oposto. Elas dedicam todas as suas vidas para determinar o que é o bem e o que é o mal, e falham miseravelmente em determinar o que é verdade e o que é mentira. E é isso que promove o Avodah Zará. Então é por isso que essa é a primeira heresia. Para mostrar qual é a origem dela. A origem dela é o culto ao fruto da imaginação. É quando o ser humano colocou a imaginação, não guiada, obviamente, seguindo os instintos, obviamente, como guia de sua vida, em vez de procurar determinar o que é de fato verdade e o que é de fato realidade. O Rambam, então, procura explicar que esse pecado, o pecado da heresia, que tem essa seriedade máxima na Torá, porque ele é passível de pena capital na Torá, né? Ele existe puramente na perspectiva da determinação do que é realidade e do que é verdade, em vez de ser uma perspectiva puramente moral. Mas isso gera uma dificuldade para nós. Isso que o Rambam está nos dizendo. Como é que nós poderíamos lidar com a concepção de heresia na questão do Éden? Em termos práticos, como é que uma sociedade executaria um cara pelo crime de heresia sem recorrer a julgamentos morais? Se a gente determina que só se julga uma pessoa
num tribunal por questões morais, ou seja, por questões do comportamento dessa pessoa afetando uma outra pessoa. Então, para que a análise fosse neutra, o caso deveria ser logicamente comprovado, ou filosoficamente comprovado em algum nível. Mas como é que se faria uma coisa dessa? Então, o principal problema das religiões que se dizem monoteístas não é justamente esse, de que promoveram guerras, o cristianismo sendo o seu maior expoente, o islamismo vindo logo atrás, por questões puramente imaginárias. E hoje, entre nós, na nossa religião, a ortodoxia, promovendo opressão, obscurantismo e também violência, não na mesma escala, mas também violência, com base em questões puramente imaginárias, com questões que têm que ver com a crença e não com a verdade. E nós temos na própria Bíblia hebraica conflitos militares motivados por causa de crenças. Então, como a falsidade de uma ideia justifica executar a pessoa? Então, o campo da heresia como pena capital excede essa questão. O entendimento da lei inclui uma série de crimes, o culto a ídolos está incluído nisso, politeísmo está incluído nisso, dualismo, algumas descrições de corporeidade, por isso que tem o preceito de não amaldiçoar o divino, algumas descrições de atos corpóreos atribuídos ao divino, imputações de certos atributos humanos ao divino, culto a anjos, demônios, estrelas, plantas e animais, tudo isso faz parte do universo do Avodah Zará. E incluem-se nesse conceito os que chegaram a tais conclusões por meios de processos filosóficos equivocados. E estão incluídos, por definição, os ignorantes, que são os seguidores destes que chegaram, de alguma maneira, nisso. E as leis da Torá, pelo menos pela letra, é claro que eu estou aqui deixando a Torá oral de lado, propositalmente, só para problematizar, porque a Torá oral anula praticamente todas as penas capitais que existem, mas a Torá escrita não anula. Então a Torá escrita requer execução dos indivíduos, e esse é o problema que nós temos que lidar, com a ética disso. Nós já sabemos o que a Torá oral faz com isso. Ela impede que qualquer pessoa seja executada por questões do que quer que seja, quase. Exceto, assim, assassinato, e mesmo assim, do ponto de vista da lei judaica, você só pode executar uma pessoa com testemunho direto, provas diretas. Não provas meramente circunstanciais. Por exemplo, nem um vídeo não serve. Porque um vídeo é uma prova circunstancial. Então ele não serve para aplicar pena capital. Para pena capital eu preciso de algo mais. Preciso de algo concreto. Não de uma mera ilustração do que aconteceu. É nesse nível que a jurisprudência leva a sério a questão da pena capital. Ela não é levada de maneira leviana, como se vê hoje em dia no mundo, né? Pessoas são acusadas, tipo bruxaria, em alguns países aí, no Oriente Médio, e aí a pessoa é simplesmente executada porque o cara lá resolveu acreditar que bruxaria existe mesmo. Então, dentro do universo alárrico judaico, antes de você falar disso, você primeiro tem que provar que isso existe. E que foi realmente feito. E que o rito foi feito, e que teve testemunho. E, enfim, é todo um processo tão complicado que acaba não viabilizando a execução da pessoa. O que não torna o crime permitido. Não, mas ele impede a execução. O que os rabinos não querem é a execução. Ou seja, os rabinos querem, para que uma pessoa seja executada por alguma coisa que a Torá determina, que o próprio Hashem, que é isso em última análise que os rabinos fazem, nós só vamos aceitar a pena capital se o próprio Hashem se manifestar e disser sim, é para executar a pessoa. Se ele mesmo não fazer isso, nós não executamos. Porque nós não sabemos se é para fazer isso. Por mais que a Torá diga. Mas a lei oral que acompanhou a lei escrita mostra que haviam inúmeras barreiras
nesse tema. Então, de fato mesmo, nós não sabemos. E aí não executamos na prática. Mas a lei continua a mesma. Então o Ramban, ele apresenta uma série de tentativas para solucionar esses problemas. E é importante deixar claro que as soluções do Ramban não são consideradas satisfatórias. Nós não cometemos o equívoco dos que prestam culto a rabinos, em geral mistificadores e idólatras da nossa religião, em pegar o livro do nosso Rav, do nosso Mor, do nosso instrutor maior, do nosso Admor, e não questionar o livro criticamente, porque seria um desrespeito à memória do Ramban. Pelo contrário, ele mesmo nos instruiu a procurar suas argumentações aquilo que não é satisfatório. E esse ponto do guia não é satisfatório. O que ele usa como argumento não serve. O que não quer dizer que nós não podemos encontrar uma outra solução que ele não mencionou. Mas nós temos que primeiro apontar para onde ele apontou, para que nós entendamos que a outra solução também é possível. Basicamente, o argumento do Ramban se resume a 2 nesse capítulo. Em primeiro lugar, ele diz que o conteúdo moral e a obrigatoriedade disso não seria o ponto em questão da lei de heresia. O conteúdo moral, inclusive, seria uma projeção antropomórfica sobre o divino, que não se deve fazer, não só sobre essa lei, o Ramban nos instrui, mas em lei nenhuma. Em lei nenhuma nós podemos analisar como se o Hashem tivesse gostos pessoais, preferências pessoais. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Nós não podemos atribuir ao divino emoções. Nós podemos ler isso no livro, mas não podemos atribuir isso de fato. Nós temos que, portanto, saber de antemão que são alusões e metáforas. Não é para ser entendido literalmente. Portanto, aqui também não é. Em outras palavras, atitudes puramente instrumentais são o que é esperado nas leis. Embora digamos que você está executando a ira divina, porque a lei só usa a expressão de ira quando se trata de idolatria. Depois nós vamos ver que não é literalmente isso, mas assim, na maioria dos casos é mesmo. Ou seja, na maioria das vezes em que a Bíblia hebraica fala de ira divina, de raiva, de fúria, o tema em pauta é idolatria, salvo exceções pontuais. Esse é o primeiro argumento, então. O segundo argumento seria conceber a heresia como impeditivo absoluto no desenvolvimento intelectual sob o ponto de vista do Ramban, que é, portanto, o que nós consideramos hoje como iluminação. A idolatria, então, é um impedimento a isso. E a pessoa não iluminada, portanto, é a pessoa inconsciente, que causa todos os danos sociais que nós vemos na sociedade. Que comete assassinatos, que estupra, que agride, que promove a barbárie. Isso vem da onde? Isso vem do ser humano inconsciente, da inconsciência no ser humano, que é a sua mente, seus instintos. Então, como a heresia afeta a sociedade diretamente, a Torá lida com ela diretamente, como um inimigo. Ela não lida com isso como se fosse uma opinião diferente da minha. Ela lida com isso como se fosse um atentado mesmo. Então, o Avodah Zarah, nessa perspectiva do Maimônides, e é o seu melhor argumento, não é uma questão só de, o cara tem a outra religião. Mas que ele está promovendo um sistema tal que afeta todos nós. Seria como uma religião aí que tem por premissa promover a guerra e dizer, não, para eu cumprir a minha religião, eu tenho que te matar. Foi bom. Em tese, eu respeito todo mundo seguir a religião dele. Mas se a sua religião inclui me matar, então nós somos inimigos. Então aí, eu não tenho mais a prerrogativa da tolerância. Porque não se pode tolerar o intolerante. A tudo você tolera, menos a intolerância em si. Então, quando eu chego no ponto em que eu não sou tolerado, então eu também não tolero. É esse o ponto, então, para a Torá do Avodah Zarah. O Avodah Zarah é a expressão máxima da intolerância.
é uma ameaça à nossa existência. Então nós agredimos como fomos ou seremos agredidos. E aí você entra nessa ideia que é a ideia de ira divina. Nesse capítulo, o Rambam começa com essa premissa que nós já sabemos que não é literalmente verdadeira. Ou seja, que o divino não se ira. Nós já sabemos disso. Né? Então o Rambam discute sobre as declarações bíblicas em favor do divino, sobre ira, sobre bondade, sobre tudo isso. Só que ele faz isso de maneira básica aqui, ele trabalha isso profundamente em outros capítulos do guia. Mas repentinamente ele muda de direção. Esse atributo divino não é o tema do capítulo, ele fala. Embora ele fale do assunto. Perceba aí como é analisar o que o Rambam está falando. Né? É o jeito dele de nos dizer que esse tema tem múltiplos níveis. Ou seja, ele começa a falar do assunto, depois ele muda de assunto abruptamente. O problema para ele seria a atribuição da emoção. No caso, a ira é o exemplo maior ao divino. Ele não discute a questão geral dos atributos. Mas ele prefere começar com o tema da ira naquilo que se costuma dizer que irrita o divino, ou que o divino abomina, que é uma palavra pomposa, né? Mas o texto quer expressar uma ideia assim, o divino tem raiva disso. Pois esses casos são sempre casos de pena capital, na maioria. Então, nós voltamos um pouco àquele tema do começo do tomo do guia, que é os léxicos, né? O Rambam interpreta a linguagem bíblica descrevendo o conceito do ciúme, que o divino não tem só como atribuição a ira. Né? O divino tem algo até mais do que isso. O ciúme não é só atribuído ao divino, mas é colocado como um dos seus epítetos. El Kané, da mesma forma que El Shaddai. Né? O El, a força que basta, El Shaddai, e ele também é chamado El Kané, que no popular fica como se fosse a força ciumenta. E aí nós fizemos estudos do nosso grupo lá no Facebook, no Beit Midrash Livre, recomendo que procure, que ilustra que o radical associado à ideia do Kané no mundo antigo tem muito mais a ver com apaixonado do que com ciumento. Mas, se você for pensar, dá quase no mesmo. Porque nós atribuímos ao apaixonado o ciúme. Né? Então o divino teria esse epíteto. Ele é o El Kané. Ele é ciumento. E aí a ira e a fúria. E o motivo pelo qual a Bíblia hebraica chama os idólatras de inimigos, adversários, ou aqueles que odeiam o Hashem. E nós já sabemos que a divindade não tem inimigos. Ou seja, nós não temos uma visão do divino dualista, da luta do bem contra o mal, dos anjos contra os demônios. Isso não faz parte do nosso mito. No nosso mito só há o divino. En od milevado. Não há nada além dele. Os malachim, ou são as inteligências, a inteligência humana, a inteligência dos animais, ou são os astros, as estrelas e os planetas. Isso que são malachim, ou os fenômenos da natureza, vento, fogo, terremoto, chuva, vulcões, furacões, malachim, tudo isso são malachim, mensageiros. Mas nada disso são pessoas, outras pessoas que têm lugar nenhum. Não são pessoas, por isso não tem vontade própria, por isso que a tradição não atribui aos malachim livre-arbítrio, a ideia de vontade própria. Eles não têm nenhum tipo de vontade própria, como os sábios costumam dizer em linguagem midrástica. É como você sugerir que quem entrou na água não se molhou. Ou seja, o malach estaria perante o divino, sem as barreiras que nós temos. E aí ele não é afetado por isso? Ele ainda consegue tomar decisões? Claro que não. Nada que é exposto ao divino retém o ego. O ego é um fenômeno da mente. A história pessoal, a ilusão do eu. Mas isso perante o divino desaparece. Não tem ego perante o Hashem. Então não tem anjo tomando decisão de nada.
São só ilustrações linguísticas no texto da Escritura. Literalmente, jamais poderia ser assim. Então, nós não temos uma visão dualista da realidade. E se não temos uma visão dualista, então Deus não tem inimigos. Portanto, os textos que falam dos que odeiam Hashem, os inimigos, os adversários, não está falando disso em relação ao divino, mas em relação a nós. Então, aquilo que se atribui à ira e os erros que são aplicados pena capital, ou que se atribui que deva aplicar pena capital, são apenas indicações jurídicas da gravidade do ato cometido e não da sua, digamos, realidade perante o divino. E já falamos em outras oportunidades a respeito disso, a respeito de textos da Torá que falam da pena capital, que falam do problema de você ter que executar uma pessoa por qualquer razão. E esse tipo de conceito assusta muita gente, mas é porque as pessoas estão acostumadas a viver num mundo de delírios. O mundo delas, a morte não existe no mundo delas. Tanto que quando alguém morre, elas se surpreendem. Inclusive reage de uma maneira completamente interessante. Assim, a pessoa estava com uma doença terminal. E aí a pessoa morre. Mas aí a pessoa reage como se aquilo fosse uma surpresa. Porque a morte é negada pelas pessoas. Agora, do ponto de vista do divino, a morte é exatamente o mesmo fenômeno da vida. Não há uma coisa sem a outra. Portanto, ele não tem nenhum tipo de afetação, em especial sobre isso. Nem o nascimento impressiona, nem a morte é uma tragédia. Porque não aconteceu nada do ponto de vista do divino, não aconteceu nada. Por isso, o tetagrama, o Yud Hei Vav Hei, ser na verdade uma versão, uma contração de Hayah Hoveh Vehiye. Era, Hayah, Hoveh, o que está acontecendo agora, o presente, e Hiye, o que será. Porque do ponto de vista do divino, portanto do ponto de vista da realidade, portanto do ponto de vista da física, passado, presente e futuro são exatamente a mesma coisa. E é assim do ponto de vista da física, não há momento presente do ponto de vista da física. Passado é a sua imaginação, bem como o futuro. E como o tempo é relativo, o que nós chamamos de presente é apenas a fotografia, o registro que eu faço no meu momento e no meu movimento naquele momento. É como se você imaginar uma pessoa num trem em alta velocidade e uma outra pessoa fora do trem olhando aquela pessoa dentro do trem. E aí a pessoa dentro do trem tira uma foto de você fora, enquanto o trem está em alta velocidade. O tempo que a luz sai da câmera e te alcança, para a pessoa que está no trem, é uma percepção. E para você que está fora, é outra percepção. Ou se você imaginasse esse mesmo trem, e a pessoa, ele está em alta velocidade, tem uma pessoa dentro, você está fora, e aí cai um raio na ponta do trem, e cai um raio na traseira do trem, ao mesmo tempo. Para você que está fora do trem, o raio caiu ao mesmo tempo na ponta e na traseira do trem. Para a pessoa que está dentro do trem, o raio caiu primeiro na ponta e depois ele caiu na cauda do trem, na traseira do trem. Significando que, embora as percepções sejam diferentes, os dois têm razão. Porque a percepção de cada um é relativa ao ponto onde a pessoa está. Então é como se uma pessoa, hipoteticamente, ficticiamente, existisse num planeta próximo aqui no nosso universo. Cientistas dizem que tem um exoplaneta que parece habitável,
que eles chamam de próxima B, que está a 4 anos-luz de distância. Ou seja, nós levaríamos 4 anos para chegar lá se pudéssemos viajar na velocidade da luz. Claro que nós não podemos, mas esse não é o ponto, né? Mas ele está a 4 anos-luz de distância. Se nós pudéssemos viajar na velocidade da luz, levava 4 anos mesmo assim para chegar lá. Então, se tivesse uma pessoa lá e ele tivesse um computador e a gente pudesse comunicar, o momento para nós não seria o mesmo momento para aquela pessoa, porque o momento para aquela pessoa é sempre 4 anos atrás. Mesmo que ela esteja lá agora, mas como a luz, que é a coisa mais rápida do universo, demora 4 anos para chegar aqui, então sempre que você falar com aquela pessoa, você está falando com a versão dela de 4 anos atrás. Mas ela existe lá agora. Então, o que eu percebo disso? Que eu tenho uma percepção. E, portanto, quem vê a realidade como ela é só o divino. Só o divino tem esse acesso. Por isso ele é o Hashem, o Yud He Vav He, o que foi, o que era e o que será. Porque essas coisas são para ele a mesma coisa. E daí, portanto, as nossas afetações, e principalmente a afetação da morte, de nós termos um princípio e depois a gente acabar, isso para o divino é uma coisa completamente incompreensível e irrelevante. E você vê evidências de que é assim na natureza. O que é a morte na natureza? Só mais um dia por aqui. Uma coisa completamente irrelevante. Então, não é de estranhar que na Torá as coisas sejam assim também. Que o divino veja a morte ou descreva a morte como uma coisa corriqueira. Não significa muito. Agora, é claro que nos afeta certas declarações. Porque quando a Torá revela a gravidade de determinadas ações, atribuindo àquilo pena capital, mesmo que a gente não vá aplicar, como de fato não aplicou. Né? A Torá, por exemplo, determina que o filho contumaz e rebelde tem que ser executado. É claro, os rabinos disseram, não, nunca ninguém foi executado por causa disso, imagina. Nem vai ser. Quem é o pai e a mãe que vai levar? Bom, se bem que recentes casos aí que ouvimos na mídia mostram que teria alguns pais e mães que fariam isso mesmo. Mas ainda assim, os rabinos mostram, né? Mas isso é um caso perdido nele mesmo. Porque, por exemplo, o pai e mãe não podem testificar contra o filho num tribunal. Então o que a Torá está fazendo é um exercício de retórica, porque isso não vai dar em nada, evidentemente. É mais para dar um susto no beberrão e no comilão do que para realmente chegarmos a vias de fato. Mas ainda assim, revelar a gravidade de uma determinada situação é uma coisa chocante. O argumento do Ramban seria que a heresia é considerada passível de pena capital por ser filosoficamente ou logicamente falsa em vez de má por si só. Como quer dizer que isso é uma afronta à própria realidade, como se fosse um atentado a todos nós. E o primeiro passo nesse argumento dele é falar que o Aristóteles já demonstrou isso. Porque os gregos, vocês sabem, né? Quando eles discutiam filosofia, eles costumavam executar quem perdia. Veja o exemplo do Sócrates. Né? Sócrates foi executado porque não conseguiu convencer. Era assim, né? Era sério o negócio. Mas é claro, quem leu a defesa do Sócrates sabe que ele é que tinha razão. E quem estava debatendo com ele era um bando de sofista, hipócrita. Mas, de qualquer maneira, ele aceitou a votação e aceitou ser executado. Então é muito estranho o Ramban só colocar a afirmação do Aristóteles, porque ele pode ter se equivocado. O Ramban acreditava na demonstração que o Aristóteles deu para o divino. Todo mundo sabe o argumento do Aristóteles do motor primordial.
de que o universo inteiro está em movimento e não é possível iniciar um movimento a menos que algo inicie esse movimento. Então é isso que inicia, seja lá o que isso for, é que nós chamamos de divindade, ou deuses, como os gregos chamavam, ou Hashem, como nós chamamos. O divino é isso. Mas aí ele começa a argumentar que o divino não poderia ser aquilo que os gregos diziam. A divindade não poderia ser, por exemplo, um corpo, Zeus morando em algum lugar, porque isso não condiz com a questão do universo. Também não poderia ter um corpo, porque isso limitaria a quantidade de energia que um corpo é capaz de produzir. Não interessa, é um corpo mágico. Ele tem limite, porque senão não era corpo. Entende? Quando você limita uma forma, um corpo, você limitou. Mesmo que você dê poderes extraordinários, aquilo chega ao fim uma hora. Seria como você falar do limite do Sol. O Sol é poderosíssimo. É milhões de vezes maior que o nosso planeta. Mas por poderosíssimo que ele seja, ele também tem um limite. E os cientistas hoje sabem até que ele vai morrer e quando, em média. Então, a incorporeidade é um conceito fundamental ao divino. Não tem como ter divino nenhum e nem se falar sobre isso se você estiver falando de um corpo. Então isso é a nossa plena rejeição da idolatria. Não é uma questão de que a gente não gosta da ideia. Porque é uma ideia, para todos os efeitos, ela só serve para fabricar e vender coisas. Ela não é uma coisa muito importante. Mas ela é fundamental para você entender ou não o que nós queremos passar com a ideia do Hashem. Então, incorporeidade é um fenômeno, é uma ideia filosófica fundamental para nós. É tipo uma condição sine qua non. E, portanto, quem defende a opinião contrária estaria defendendo essas falsidades e, de alguma maneira, cometendo uma infração de gravidade, digamos assim, muito além do tolerável. E o Rambam prossegue de modo curioso nessa ideia que ele está seguindo. Veja que eu não estou dizendo que eu concordo com essa, para onde ele foi com isso. Mas ele faz o argumento de que a lei deveria punir a heresia por causa disso, e aí ele procura comprovar a lógica falsa da heresia, a seriedade disso. E esse é o ponto mais atípico do Rambam. Esse é o texto do Rambam que menos parece com ele. Mas é porque ele não conseguiu sair muito disso no material que ele conseguiu acessar no seu período. Ele tentou trabalhar com o que ele tinha e demonstrar que algumas falsidades são mais sérias do que outras. E ele fez uma subdivisão em 5 níveis. Então, para você conhecer o argumento, né? Então, ele diz que o primeiro nível de alegações falsas é aquelas alegações sobre indivíduos. Por exemplo, dizer que o Zaid está sentado, enquanto o Daid, na verdade, está de pé. Isso é falso, mas é trivial, ele diz. O segundo nível é alegações falsas sobre a física aristotélica, no caso. Então, por exemplo, a pessoa dizer que o elemento do fogo está abaixo do ar, ou o elemento da água está abaixo da terra, ou enfim, negar uma daquelas teorias que eles tinham no mundo antigo, dos 4 elementos, que um estava em cima do outro. Hoje nós sabemos que tudo isso é falso, não interessa qual ordem você queira. Que o fogo não é um elemento, nem água é um elemento, nem terra é um elemento, e nem nada disso, nem ar é um elemento. Os elementos são os elementos da tabela periódica. Fogo é um fenômeno químico, água é uma substância, um conglomerado de elementos, né? No caso de hidrogênio e oxigênio, e assim também terra é um composto de milhares de elementos da tabela periódica, mas ela mesma não é nenhum elemento. E o ar também é um composto de gases, estes, por sua vez, compostos dos átomos, portanto, daquilo que está na tabela periódica. Mas você entendeu? O que ele quis dizer é que a pessoa erraria falando coisas erradas. Então, para o nosso mundo, né, falar de atribuições químicas sem que seja aquilo mesmo. Então, ele cita aí o lugar adequado dos elementos, a origem crescente, né, e tal, terra, ar e fogo, como eles achavam no mundo antigo. E o quinto elemento que eles imaginavam que existia, que era o que eles achavam que era feito as estrelas. Hoje nós sabemos que estrelas nada mais são do que reatores nucleares por dentro. Mas eles não sabiam, eles achavam que eram feitos de um quinto elemento. Esse segundo nível seria o nível de alegações falsas
que em tese seria mais sério que o primeiro, mas ele não diz que é sério. Ele só coloca como um segundo nível. Aí o terceiro nível seria alegações falsas sobre o universo sublunar e o princípio das coisas corpóreas. Então, por exemplo, é dizer que o Sol era feito de fogo. O curioso é que mesmo hoje, na ciência pós-moderna, também é errado dizer que o Sol é feito de fogo. Ele não é fogo, né? Ele é um reator nuclear, na verdade, né? Mas eles intuíram que o Sol não era feito de fogo porque eles queriam que o Sol fosse feito do quinto elemento. Então, não podia dizer que era feito de fogo. Que os céus possuem um hemisfério. Por quê? Porque o Aristóteles pensava que o Sol era feito do quinto elemento. E na física aristotélica, o hemisfério... O que é um hemisfério? Uma meia esfera. Eles não achavam que os céus eram uma meia esfera, como se fosse um prato ou uma tigela de sopa virada para baixo. Uma abóboda, como eles imaginam, que os antigos imaginavam. Então, o Ramban não acreditava nisso, na abóboda como uma tigela. Ele imaginava que o planeta era esférico e, portanto, os céus igualmente têm que ser esférico, no sentido de que a atmosfera tem que ser esférica, acompanhando o formato da Terra, que era esférico, e sim, o Ramban no século II já combatia a terraplanista, que tinha naquela época. Os zoroastristas naquela época eram os terraplanistas, porque veio da Babilônia a ideia do planeta ser plano. Era assim que os babilônicos explicavam isso. Alguns rabinos do Talmud chegavam até a acreditar nisso, porque, enfim, naquela época era moda, né? Todo mundo falava que era, então talvez é mesmo. Mas quem estudava filosofia aristotélica já sabia que não era, porque eles fizeram experimentos usando geometria super básica, né? De colocar uma madeira fincada num poço, na beira de um poço, fazendo aquela sombra, e aí medindo aquilo num horário, depois indo numa outra cidade e no mesmo horário e medindo. E eles começaram a notar que, conseguindo a distância suficiente, o grau da sombra mudava minimamente. Então, para eles, começando a calcular continuamente, eles concluíram só por geometria que a Terra era esférica e não plana, como diziam algumas tradições religiosas. Então o Ramban não acreditava em Terra plana, nada disso. Então ele acha que isso é o terceiro nível de erro, mais grave que o segundo e o primeiro. E aí ele diz que os indivíduos que acreditavam que o universo se estendia para fora da linha do horizonte, ou seja, que a Terra era plana, né, pensariam que os céus eram um hemisfério, uma meia esfera, uma abóboda, portanto. E aí o terceiro nível de alegações é mais sério que os anteriores. O Ramban não diz mais sério em que nível, o cara tem que ser preso, o que acontece? Ele não fala. Ele só diz que é mais sério. E porque eles negam realidades, o Ramban está dizendo, e isso começa a afetar a sociedade. Quando chega nesse nível aí começa a nos afetar, o Ramban nos diz. Então, isso era uma coisa que afeta a realidade, porque eles acreditavam firmemente naquela época que tudo no universo teria um poder, considerado por eles mágico, de afetar o que acontece no mundo, né? Então eles achavam, por exemplo, que a Lua tinha um poder nela, na Lua. Não tinha nada que ver com a gravidade do Sol afetando a Lua e a Terra. Não. A Lua, ela tem um poder, né? E aí ela afeta aqui. Então por isso essa crença nas fases da Lua. Ou seja, no jeito que o Sol está iluminando a Lua, que é o que você vê nas fases da Lua, nada mais é do que a sombra do planeta Terra, né? Obviamente aquilo lá é a sombra do planeta, fazendo aquela curvinha. Inclusive é por isso que é curvo. Quer dizer, a prova de que a Terra é uma esfera está na Lua, porque a sombra é curva. Se o planeta fosse plano, a sombra era reta, não é? Quer dizer, enfim. Mas eles acreditavam que tinha alguma força na Lua que afetava aqui. Eles achavam que era a Lua que fazia as marés subir e descer, e não é a Lua, é o Sol, e na sua força gravitacional no planeta Terra e na Lua junto com os líquidos, é que esticam esses líquidos e amassam esses líquidos, e aí nós temos essa impressão de que a maré está subindo, na verdade não tem nada subindo e nem descendo. Né? É a expansão e contração dessa substância, que é a água, que é fortemente afetada pela gravidade.
que é como se o planeta Terra, enquanto esfera rígida, né, girasse dentro dessa bola d'água, por assim dizer. E aí, de vez em quando, pega a área da bola que é mais funda, e aí nós ficamos com a impressão de que a maré subiu, mas não subiu. É que o planeta está girando, lembre, né? 26 mil quilômetros por hora, o planeta está girando dentro da esfera d'água. Então, quando um ponto em que você está chega numa parte da esfera d'água que ela é mais funda, você tem a impressão de que a maré está subindo, mas não é a maré que está subindo, é o planeta que está indo para uma parte mais funda. Dessa abóboda de água, que está, na verdade, flutuando no espaço, porque tem que lembrar disso. Hoje nós temos o conhecimento, eles não tinham antes, né? Nós todos estamos flutuando no espaço, presos à gravidade do Sol. Então tem uma bolha d'água flutuando. E o planeta girando dentro dessa bolha d'água. E essa bolha d'água estica ou amassa, e aí o Sol afeta o planeta, e ele também, o planeta gira, e a esfera da Lua vem girando junto. Então essas três coisas vão afetando como que essa massa d'água vai se comportar. Em determinados momentos estica, em determinados momentos comprime e assim vai. No fundo é o Sol que está fazendo tudo isso e a gravidade dele. Mas eles achavam que não. Eles achavam que a Lua tinha força, as estrelas tinham a força, e aí o culto às estrelas, o culto à Lua. Aí você vê os mitos sobre a Lua. A Lua é uma deusa, a Lua é um demônio, os demônios vêm na Lua, não sei o que, da escuridão da Lua. E o lobisomem e todos esses mitos, por causa disso que as pessoas imaginavam naquele período. Urambano, então, achava muito importante estudar essas coisas, porque conforme eles estudavam o jeito que o Aristóteles ensinava, mesmo com aquele jeito equivocado do Aristóteles de ensinar, as pessoas abandonavam os mitos. Porque eles entendiam através de Aristóteles que então esses fenômenos têm uma explicação racional. E tendo uma explicação racional, então por que eu tenho que acreditar na Lilith, o demônio da lua ou da noite? Eu não preciso disso. Porque, entende? Eles tentavam explicar, era uma tentativa de dar uma explicação racional para os fenômenos que nós estamos experimentando. Eles não sabiam de hormônios, então como é que eles iam saber que a mulher, no período, é afetada por hormônios? Era muito mais fácil dizer que ela é lunática, está sendo afetada pela lua. Daí que vem a expressão lunático. Ou que está com uma histeria, como eles começaram a falar no século XIX, que gerou consequências ainda piores. Então, esses princípios eram considerados sérios porque eles moldam como você enxerga a realidade. E aí, o Rambam dá esse exemplo, né? Por exemplo, haviam pessoas na época do Rambam que diziam que o Sol era um círculo. Você sabe que é diferente falar que é um círculo e falar que é uma esfera. Uma esfera é tridimensional. Havia pessoas que diziam que o Sol era um círculo, portanto é bidimensional, é como um desenho feito numa folha. Como os que acreditam em terra plana, então o Sol é tipo um desenho lá na abóboda, que mexe. Entende? E aí ele dá outros exemplos da física aristotélica, né? Uma esfera tridimensional, ou dizer que o cone geométrico é metade do volume do cilindro da mesma altura, em vez de dizer que é 1/3 do volume. Então, isso é um nível mais grave de se falar de coisas falsas do que o anterior. Então, esse nível aqui já gerava banimento social, por exemplo. Esse seria, por exemplo, tivesse numa faculdade da época, numa escola, e aí a pessoa não admite os fatos, ele é expulso da escola. Pronto. Não dá para conviver com um cara louco. Era esse o ponto. E aí você tem o quarto nível, diz Urambano, que é você dizer que os malachim, ou os anjos, comem e bebem. Ou seja, que são pessoas de asinha, com asa, e aí eles vêm na sua casa para comer as coisas e beber as coisas. Você atribuir corporeidade às inteligências incorpóreas. Ou seja, você dizer que os anjos, que são, na verdade, os fenômenos naturais, como eu falei, ou estrelas, ou planetas, ou fenômenos químicos e físicos hoje em dia, não é? Gravidade, isso são malachim, forças da natureza. Você dizer que isso aí são pessoas, fantasmas que vêm na casa dos outros e tal. Então, veja, esse é um quarto nível de erro para o Rambam, muito mais grave do que o anterior, sobre você negar conhecimentos físicos. Porque agora você está lidando com uma coisa mais séria, que afeta muito mais a imaginação das pessoas. Porque as pessoas realmente acreditariam nisso, como de fato acreditam, e isso afeta o comportamento delas. E afetando o comportamento delas, afeta a sociedade. E afetando a sociedade, nos afeta.
Porque, é bonitinho o cara acreditar em anjo. Mas lembra, o demônio é um anjo mau. Então eu preciso só de uma crença como essa para o cara louco justificar uma atrocidade. Como nós já sabemos que acontece na sociedade ao longo da história humana, os livros de história pingam sangue com essas histórias. Então é mesmo um nível muito mais sério do que o nível anterior. E aí vem o quinto nível, que é o nível de alegações falsas sobre o divino, que é afirmar que tem mais do divino, ou dizer que o divino é físico, ou que virou gente, ou que foi parido. Todos esses papos aí, isso gera guerra, isso gera... Os maiores problemas da humanidade são gerados por causa disso, por causa da idolatria. O culto a qualquer outra coisa que não ao divino de fato, e portanto, agora entenda o que isso quer dizer, né? O divino de fato não é a nossa opinião sobre isso. O divino de fato é a realidade. O culto a qualquer outra coisa que não a realidade, culto, portanto, dedicação, é o que gera todos os males do mundo. É o quinto nível de seriedade. Por isso a Avodazara é tratado tão sério. Porque passa todos os níveis da afetação social, da negação acadêmica. Você chega agora a moldar pensamentos, você hackeia a mente das pessoas com esse tipo de narrativa. Então, o Rambam traz isso ele aponta como se fosse uma verdade lógica, porque para ele era muito claro o conceito do divino. E isso envolve o Ser Supremo, portanto é o mais alto grau, e daí você vai entender, ele diz, que ainda é difícil de entender, mas aí você vai entender por que a Torá trata isso com tamanha seriedade, porque é o quinto nível. É o que ultrapassou todos os anteriores vistos até aqui. Então, ele demonstrou, do jeito dele, as declarações heréticas como mais sérias do que tudo, do que quaisquer erros ideológicos ou de opinião que uma pessoa poderia cometer. Por isso é o mais importante. E a Torá fala disso em linguagem de pena capital, porque a Torá, na interpretação do Rambam, usando a frase do texto da Mishnah, Torá dibrak lashon bnei adam, a Torá fala na língua dos homens. Lá na Mishnah isso quer dizer que você não pode usar minúcias linguísticas para criar interpretações de leis, mas aqui o Rambam quer dizer que a Torá se expressa como pessoas comuns, apelando às emoções das pessoas. Por isso que ela fala coisas chocantes do tipo, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será passível de pena capital. É uma maneira de chocar você, para mostrar que isso é uma coisa horrorosa de se fazer. E não que você vai ser literalmente aquilo, porque a Torá escrita não é só assim, ela vem com a Torá oral, né? Ela vem com jurisprudência, e a jurisprudência não permite esse tipo de execução. Mas a Torá procura chocar. Então ela vai dizer, o que cometer adultério será morto. Né? Por quê? Porque isso é uma coisa horrorosa de se fazer. Entendeu? E aí o que prestar culto a ídolos será morto. Ou seja, isso é horroroso, não faça isso. Isso é horrendo. Né? Isso é uma coisa que você deve abominar. Esse seria o ponto. Então, a expressão indica que as pessoas acreditam em algo falso sobre algo. Isso impede que as pessoas cometam coisas mais graves. A idolatria promove coisas mais graves do que ela mesma. É a idolatria que é a fonte da violência. É por causa de religião que se faz guerra no mundo, que se extorque, que se estupra pessoas, que se mutila pessoas, que se assassina pessoas. Qual é a principal causa na história da humanidade de guerra? Religião. Não tem outra causa. Você pega todas as guerras e tira só as guerras que foram feitas por razões puramente políticas, de disputa de território, você vê que é infinitamente menor e menos sangrento do que as batalhas por ideologia religiosa. De católico contra protestante, de cristão contra pagão, de muçulmano contra o resto do planeta todo. Então, a heresia, né, a idolatria, é uma coisa muito séria para nós nesse sentido. Porque ela causa um dano infinitamente maior do que a mera troca de religião. Porque, honestamente, se uma pessoa simplesmente sai do judaísmo para outra religião, já foi tarde. Vai logo. O que está esperando? Entendeu? Tá flertando com misticismo, com idolatria, porque acha que isso é bonitinho? Então vai. Não fica. É até bom que não misture idolatria com isso que a gente faz. Porque trazer idolatria para cá é o que profana a própria Torá e o próprio judaísmo.
É isso que está fazendo gente ficar rezando para rabino hoje em dia, ficar falando com gente morta, ficar imaginando coisas que não existem, ficar mentindo, charlatães, cabalistas e não sei do que. Todas essas mentiras vêm de você querer trazer idolatria para dentro do judaísmo. Então, quando a pessoa sai e vira idólatra de uma vez, é até bom, isso é ótimo, é louvável, porque isso é honestidade. E honestidade sempre é bom, independente, entende? Se a pessoa concorda ou não com o nosso ponto de vista, ela é honesta, ela já ganhou nisso daí. Então, a kfirá, né, que é essa heresia, ela é mal vista porque ela está falando de uma heresia que acontece dentro da tradição, da pessoa que não se assume. Sabe? Quer ir lá ver com os idólatras? Então vá de uma vez. Mas qual era o problema dos reis de Israel que eram considerados perversos? Eles pegavam a idolatria e traziam para dentro do templo. Aí não. Aí você quer um conflito. Você quer ser idólatra? Vai lá no templo deles. Vai lá na igreja dele lá. Vai lá para a igreja. Vai idolatrar lá. Mas você vai trazer para cá. Entende? Então esse conflito é o conflito. É como você pegar fake news e levar para uma universidade. Teorias conspiratórias e levar para uma universidade. É uma ofensa. Você não vai ser Você não pode esperar. Não, mas a universidade tem que tolerar. Claro que não tem que tolerar. Ela vai te expulsar de lá e vai dizer, claro que não, isso aqui é um templo do conhecimento. Você vem trazer mentiras aqui dentro? Tá maluco? Da mesma forma, não pode trazer idolatria para dentro da Torá. A Torá é o templo do Hashem. Hashem é a realidade. Então vai trazer mentiras e delírios? Não, deixa aquilo fora. Quer ir lá, vá lá. Mas não aqui. Não traga aquilo que é profano para dentro do que é sagrado. Tem que separar. Por isso que quando termina o Shabat nós rezamos, né, dizendo que o Hashem é o Amavdil ben Kodesh lechol. O Hashem separa o que é sagrado do que é profano. Aquilo que acontece dentro da sua família é sagrado, fora dela é profano. Não tem nada a ver com você. Daí por que não pode adulterar? Por isso é o motivo. Se a família é desfeita, aí tudo bem. Se você não tem, né? Mas se você tem, então não pode profanar. Não pode pegar um ídolo e trazer para dentro do templo. Não pode. Não quer dizer que você vai idolatrar, porque é outro mandamento em separado. Mas pior do que isso é a pessoa trazer para dentro do templo. É pior do que ela mesma ir lá idolatrar. É como os rabinos dizem. Pior do que você fabricar um ídolo é você fabricar e vender para o outro. Porque aí você levou a pessoa ao erro. Se você ainda fez para você, ainda dá para corrigir. Mas se você levou para outra pessoa, você causou um dano a um outro que não tinha nada a ver com a história. Então a mesma coisa aqui. Agora, a expressão kfirá é uma expressão difícil. O Kafir mesmo comenta que ela é obscura. Que a gente traduz no popular como heresia, mas ela é tipo algo como erro. Mas um erro não é uma palavra muito séria para nós, né? Erro. Mas a kfirá é um erro sério, como se fosse. Porque nós temos a palavra erro em hebraico. Taut. Taut, zetaut, tatoe. Você está errado, tatoe. Taiti, eu errei. Mas kfirá é uma coisa muito séria. É um erro muito mais grave do que um taut. Então, a questão que ainda paira é, tá, eu entendi a gravidade, eu entendi as consequências potenciais, sociais, mas por que o min, que é como a gente chama o herege, né? Por que o min, ele ainda assim é tratado como inimigo? Porque é uma questão séria. Inimigo do divino. Por qual motivo projetar a ira contra eles? Por que isso afeta a nossa relação com o divino? Porque, apesar das explicações, isso ainda não está respondido. E, é claro, nem todas as perguntas que nós estamos fazendo nesse estudo serão respondidas nessa aula. Nós estamos propondo os questionamentos, até para sugestões de vocês. Né? Muito bem. Nós ainda não concluímos, como vocês viram, mas nós temos que pausar. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, sem os quais esse projeto não seria possível. Toda Rabá. E a todos vocês que estão nos acompanhando pela atenção preciosa, que é o que dá sentido a tudo isso. Vossa atenção. Perguntas e questionamentos, reflexões, críticas a mim, ao pensamento do Ramban, lá no nosso grupo do Telegram, estudos complementares lá no nosso grupo do Facebook, Beit Midrash Livre. E no mais, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Ele é Ritrão.